Hoje o tema para a gente conversar um pouquinho vai ser sobre renovação. Eu escolhi trazer esse tema porque eu acho que nesse período em que a gente está vivendo, em que o planeta está vivendo, precisa realmente com que a gente olhe um pouquinho para dentro da gente e perceba o que nós temos feito de melhor para nós e para o mundo que a gente está vivendo. Quem estava na aula viu a Marisa falar do período que a gente está passando, né, da transição do nosso planeta para um planeta de regeneração. Então, que ponto que eu estou trabalhando em mim mesmo para isso tudo? E esse tema, eu quis trazer a capa exatamente com o galho da videira, porque depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas guardem um pouquinho a imagem, porque a gente vai retomar um pouquinho mais para frente, né? E aí, eu trago uma perguntinha para vocês, que ela está na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. E eu vou ler para não perder aqui. Qual o meio mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? E lá vem a resposta de um sábio bem antigo, né, lá da nossa antiguidade, Sócrates, que diz: conhece-te a ti mesmo. Como que eu vou me renovar sem me conhecer? Sem conhecer as minhas mazelas, aquilo que é necessário? Então, o principal ponto é o conhece-te a ti mesmo. E a gente tem a renovação, fazendo uma analogia com a natureza. Nós somos espíritos imortais. A natureza também, ela se renova diariamente, ela tem o seu ciclo, né? A floresta está sempre se renovando. O rio nunca é o mesmo, a água passa. As ondas do mar nunca são as mesmas, são sempre com uma formação diferente, né? E o mesmo a gente faz com as estações do ano, a gente percebe nas estações do ano. Principalmente aqui nos Estados Unidos, que a gente tem as estações mais definidas, mais lá para o norte e tudo mais. Quando você passa, você está no verão, está tudo lindo, bonito. Aí vem o outono, todas as folhas caem, as árvores ficam lá peladinhas. Vem o inverno com aquela neve que você fala, não vai sobreviver. Vem a primavera, ela começa a florir tudo de novo, tem as folhas, vai florir. Então, é o ciclo da vida, e eu quis trazer exatamente essa foto, porque mostra pra gente que não existe o fim. Assim como não existe o fim pra gente também, porque nós somos espíritos imortais, nós não temos um fim. Né? Você vai lá, a vida é um ciclo. Né? E como a gente vê, eu acho que eu quis trazer essa frase de Heráclitos, que ele diz que nada é permanente exceto a mudança. Nós estamos sempre em mudança. Sempre. Hoje eu não sou a mesma de ontem. Amanhã eu não vou ser a mesma de hoje. Principalmente quando a gente se coloca à disposição de estudar e evoluir e reformar-se, que é o principal motivo da gente estar aqui encarnado nesse planeta. E aí eu trouxe também uma frasezinha de Lulu Santos, que todo mundo conhece, que é pra gente parar e pensar a profundidade disso tudo, né? Tudo que se vê não é igual ao que se viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Inclusive a gente. Nós estamos também nessa mudança. E esse ponto desta renovação nossa é muito importante. É o que a gente realmente precisa para a gente sair daqui melhor do que o que a gente chegou. A gente vai falar um pouquinho mais para frente que a gente não fica estagnado. Né? Mesmo que esteja lentinho, a gente vai evoluir um pouquinho. E por que não evoluir bastante, como algumas figuras que a gente conhece da nossa história, que eu também vou falar. Eu fui buscar o significado da palavra renovação, e ela vem como ação ou efeito de renovar. Ato de se modificar para algo melhor. E aí eu achei os sinônimos todos, né? Reestruturação, reorganização, reforma, renovamento, regeneração. Isso é o que a gente precisa. E a gente fazendo uma nova analogia, quem aqui já passou por uma reforma de casa? De um móvel que seja, né? Mas quando você pega a reforma da casa,
Primeiro, o que você faz? Você vai planejar. Você planeja tudo ali bonitinho, faz as contas, vai analisando o que precisa ser feito, vai colocando no papel, aí você vai imaginando como aquilo vai ficando, você vai visualizar aquela reforma, que você fala, não, é esse que eu quero, é isso que eu quero, estou visualizando. Aí, nos dias de hoje, ainda assim, quando precisa, mas quando você fala, eu vou fazer porque eu quero, você cria uma coragenzinha, vai lá e inicia essa reforma. É o que a gente precisa fazer com a gente. Criar coragem e iniciar. Mas eu vou fazer mais uma perguntinha para vocês. Qual é a reforma, seja ela física da nossa casa, de um móvel, de um carro, ou a nossa interior, que ela ocorre exatamente como a gente planejou? A gente tem problemas. A gente tem obstáculos que a gente não previu no meio do caminho. Quando a gente assiste aqueles programas que aqui nos Estados Unidos tem de monte, daquelas reformas de casa, você vê, a pessoa vai lá e fala, planejei tanto, vou fazer assim, assim, assim. De repente, é um cupim que aparece na base da casa, é um mofo que apareceu não sei aonde, aí é mais dinheiro que você tem que colocar, mais esforço que você coloca lá dentro e vai fazendo. Mas depois, não tem um no final que não entra naquela cena lá do programa, que a primeira palavra que seja que eles falam é "Oh my God". Porque aquela admiração veio, aquela coisa ficou linda, maravilhosa, ficou bom. Então, assim, por que a gente não traz isso para a nossa vida interior também? É difícil iniciar uma reforma? Sim. Demanda muita coragem da gente? Sim. Eu quero ser melhor. Mas quando a gente completa essa reforma, qual o sentimento que a gente vai ter aqui dentro da gente? Um sentimento de gratidão, de completude. Eu consegui, gente. Eu me superei. E é isso que a gente está aqui para isso. A gente está aqui para se superar. É esse o principal ponto da nossa encarnação. Eu ser melhor do que eu fui na outra. E essa proposta que eu trouxe hoje foi justamente essa, da gente renovar a nossa casa. Mas a nossa casa interior, né? Trabalhar dentro da gente a reforma íntima como uma melhoria de nós mesmos, né? É a proposta, como está ali, de aperfeiçoamento gradativo. Porque ninguém vai mudar de hoje para amanhã como a água para o vinho. Não somos. A gente está num processo de evolução, num processo de aprendizado. Então é gradativo. Mas o objetivo é realmente a nossa evolução. E aqui eu gostaria de trazer para vocês de uma palestra do Haroldo que eu assisti, aonde, eu não sei se todo mundo conhece o Haroldo Dutra, né, o palestrante espírita. Ele teve numa vinha e ele fez a analogia da vinha com o nosso processo de renovação. E ele mostra lá, ele foi vendo como o pessoal trabalhava naquela vinha, a importância da poda, né? Porque a poda traz a regeneração. Ela torna ali os galhos mais fortes, mais saudáveis. Por quê? E vai trazer um fruto melhor. Quando a gente cuida, a gente traz um fruto melhor. E essa foi a intenção. E ele fez essa analogia. E quando você tem ali aquele fruto melhor, você tem um vinho melhor. E quando a gente pensa, o que é? Hoje a gente tem, como a gente pode fazer assim uma analogia, hoje a nossa vida está ali, é a vinha, tá? Só que o vinho que vai sair dela é a nossa essência, é a essência que saiu dali. E qual é a essência que a gente está deixando na nossa vida? Eu estou me melhorando, eu estou aqui estudando, estou num domingo de manhã, em vez de estar numa praia, eu estou aqui. Então eu espero realmente que esse vinho que saia de mim, essa essência que venha de mim, ela seja realmente um pouco melhor. São as minhas atitudes, é o meu livre-arbítrio, a maneira como eu vou trabalhar, como eu vou me renovar, como eu vou aprender mais a cada dia e buscar dentro de mim, daquele conhece-te a ti mesmo que nós falamos no início,
aquilo que a gente vai querer, que vai precisar, não é nem querer, né? Não basta querer, a gente precisa muitas vezes renovar dentro de cada um de nós, né? Então a gente tem que lembrar que essa renovação tem que ser constante, porque a gente tem que se aprimorar, o nosso espírito tem que se aprimorar, e essa poda é importante. Essa poda seria o quê? A gente está aparando as nossas arestas da nossa conduta moral, que a gente também falou sobre a conduta moral aqui na aula hoje. Essa poda é muito importante. Essa conduta moral é o que nos leva à evolução do nosso espírito. Porque todos nós temos Deus dentro de nós. Já foi nos dito e nós sabemos disso. Esse princípio vital que habita dentro de nós. Nós somos uma centelha divina. Porque Jesus nos disse, vós sois deuses. E vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Aí, sempre aquela história. Gente, mas ele era de uma envergadura muito maior, espiritual. Ele só tinha o bem. Se nós somos centelhas divinas, como ele também é, nós também somos capazes. Basta com que a gente vá se reformando, vá buscando dentro de nós a melhoria diária que a gente precisa ter. Apesar de sabermos da envergadura de Jesus, ele não era um santo, ele foi um homem. Ele foi um homem. Todas as coisas que nós temos aqui na Terra, e ele foi de acordo com a lei de Deus. Então só é a gente buscar, como sempre, todo dia, ser um pouco menos como nós, um pouco mais como Jesus. Exato, nós vamos falar um pouquinho aqui para frente também, né, sobre isso, né? Essa força, essa força divina que a gente tem dentro da gente, ela faz acontecer esse poder da renovação e da regeneração dentro de nós. Esse princípio vital, como eu falei, ele habita em nós. Então, nós temos sim, mas basta com que a gente tenha o quê? O impulso, a coragem, que também vou mostrar mais pra frente. Essa força é inata dentro da gente. Não adianta a gente falar, não tenho. Tem, ela é inata. Basta a gente buscar e fazer com que ela realmente vire aquela chaminha para que a gente possa também iluminar muitos que estão à nossa volta. A gente precisa ter ação. Porque hoje nós estamos aqui. Mas, na verdade, nós somos seres imortais. Então, olha a comparação. Hoje eu estou, mas, na verdade, eu sou. Então, esse é um ponto que nos leva a pensar realmente da necessidade da renovação para que eu possa continuar sendo melhor a cada dia e a cada momento. E quando a gente pensa, é assim, é fácil? Não. Vamos voltar no comparativo com a videira. Qual é a poda que a gente está passando nesse momento? Cada um com a sua. A poda dói. Na árvore sai a seiva. Às vezes, dentro da gente, ela sangra ali internamente. Mas a poda é necessária para a renovação da videira, né? Então, se a gente faz um comparativo com as fotos, olha só, é a poda. Mas nós temos esse poder de regeneração, de renovação, para cicatrizar as nossas feridas também. E se tornar aquele espírito imortal mais evoluído do que quando a gente veio. A poda é necessária para a uva vir melhor e se tornar um vinho melhor com aquela essência. E de vez em quando a dor. Quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Né? Seria tão mais fácil a gente aprender pelo amor, mas o que está mais aqui para a gente, nesse mundo que a gente vive, é a dor. Por quê? Porque nós ainda somos os adolescentes rebeldes que ainda precisam viver a dor para entender que o amor existe. Né? Mas quando a gente compreende todo esse amor do Pai para conosco, que nós somos realmente centelhas divinas, o que a gente tem interior a nós? A luz.
E essa renovação, ela tem todo o propósito para a nossa evolução moral e espiritual. E a gente precisa buscá-la. Eu estava buscando um texto de Emmanuel, que eu trouxe ele no final para a gente, mas eu vi uma discussão sobre esse texto e eu quis trazer para a gente. Ela está na Rádio Boa Nova, mas no site lá, onde ele diz, assim, a pessoa que estava analisando o texto de Emmanuel, diz que o ser humano está predestinado à plenitude, todos nós sabemos, né? E é o processo de iluminação, sim, pois cabe somente a ele estruturar-se tanto nos princípios éticos como morais, proporcionando assim a harmonia e o bem-estar emocional. Nós somos donos de nós mesmos. Nós precisamos nos conhecer. Quais são as nossas falhas, quais são as nossas virtudes, o que a gente realmente precisa renovar dentro de nós. E o renovar que eu digo, não é o renovar maquiado, é o renovar interno, de coração. Porque não adianta hoje eu sair ali bonitinha, maquiadinha, porque eu estou indo para uma festa, virei um mulherão, aí eu chego em casa, vou tirar a maquiagem, sou eu mesma. Né? Então a gente precisa ter aquela renovação interna, não a externa. Por isso é importante o conhece-te a ti mesmo. Aprenda como a Marisa falou, ela se vê espiritualmente no shape, né? Então veja seu espírito no shape. Com certeza ela vai não é? aceitar a gente como nós. E aí a gente aprende a lidar com a gordurinha aqui, a outra ali, vai dormindo, mas assim, hoje mesmo a gente falou sobre isso, né? E aí ele ainda continua na frase assim: entretanto, vale lembrar que estes propósitos só irão aparecer por meio do esforço, que a gente tem falado aqui, que é combinado entre a vontade e a razão. A gente precisa se esforçar, gente, né? E enquanto o homem não se responsabilizar pelas mudanças que deve haver em seu mundo íntimo, para assim mudar o seu comportamento, nada mudará. Então a gente tem realmente que tomar pé da nossa situação. O que eu preciso mudar? Eu vou buscar recursos, e a gente tem muito recurso aqui que eu vou falar. Eu vou dar dica para vocês daqui a pouquinho, mas a gente tem muito recurso. Vocês imaginam assim, que a gente estava falando da reforma de casa. O que é mais fácil reformar? Uma casa mais novinha ali, que você precisa dar um ajustezinho, ou a gente pegar aquela casa velha que tem cupim, mofo, desestrutura? Qual é a mais fácil da gente renovar? Tá? Imagina a gente que vem de um acúmulo de encarnações. Quantas a gente já passou? A gente não tem ideia de quantas a gente já passou. E todas essas coisas a gente vai trazendo com a gente. Melhorando uma a outra, sim. Mas a gente é um composto de tudo aquilo que a gente já passou. Então vamos ver. Eu acho assim que a gente deve ter tido já pelo menos... se a gente pensar que a história do homem começa assim, há pelo menos 100 mil anos atrás, a gente já deve ter encarnado aqui umas boas vezes, né? E aqueles nossos errinhos que persistem em seguir com a gente, aquele cupinzinho, aquele pozinho que a gente não tirou, aquela coisa toda, a gente precisa acordar para a vida. O problema é que nós, seres humanos, é difícil reconhecer o que está errado em nós. Então, mas nós vamos falar. Mas muitas vezes, não é a questão do outro reconhecer, por isso que eu falei no início da palestra da importância da gente conhecer a nós mesmos. Né? E muitas vezes, porque aquele que está à nossa volta está ali para nos ajudar com que a gente se conheça a si próprio. Sem querer ajuda, né? Aí que tá. Mas você vai querer? Você está aqui num domingo de manhã, deixando um sol, uma praia, uma coisa... para não melhorar, já é um começo. A gente já está aqui buscando uma renovação, buscando algo melhor para a vida da gente. A gente já se propôs a isso.
E não é aquela proposta de como a gente falou agora há pouco aqui, não. Ah, eu venho porque eu estou passando por um momento ruim, eu melhoro, vou embora porque eu estou bem. É a determinação. Por isso que eu trouxe aqui. Se a gente volta a isso tudo, quantas encarnações a gente já teve, quantas mazelas a gente traz de uma para outra também, o que a gente precisa? A gente tem uma série de problemas... Opa, passou 2, desculpa. Que precisam ser mexidos dentro da gente. Todos nós trazemos no nosso inconsciente também o nosso quartinho da bagunça, que está ali cheio de coisa que precisa ser mudada. E a gente precisa vir para cá, para um setor de organização, nos trazermos para uma organização. E isso tudo demanda o quê? Como eu coloquei aqui, a coragem, o propósito, a disciplina, a paciência, o foco, a persistência. Porque, gente, qual é a energia que a gente deixa dentro de um quartinho, que seja ele escuro, cheio de pó, ou de um quartinho assim de bagunça? O que a gente acha dentro dele? A gente vê, né, assim, quanto a gente acumula, e principalmente também, não somente internamente, mas na nossa vida, um acúmulo de bens materiais que nós vamos ter o que disso? O que a gente vai levar disso para a gente? Né? A gente tem esses cômodos aqui dentro de nós. Porque quando eu falei lá no início da proposta da renovação da nossa casa interior, essa aqui é uma. Quem aqui dentro não tem um quartinho de bagunça que precisa ser remexido, mas você fala assim, não, agora não é hora. Eu não quero tocar nisso agora, não vou mexer nisso. Todos nós temos. E a gente precisa realmente criar essa coragem, ter esse propósito, ter disciplina e persistir para que a gente consiga limpar o nosso quartinho, deixar o nosso quartinho organizado, onde eu vou achar o que eu quero. Aonde eu vou ter ali aquele foco e saber aonde as coisas estão. Me organizar internamente, né? Fazer essa limpeza, fazer essa renovação, porque olha como fica clean o negócio e olha como a gente é desorganizado muitas vezes. Por isso essa renovação é tão importante para a gente, né? Tendo essa persistência, a gente tem que ver. Se a gente pega um exemplo de falta de persistência na vida, eu vou trazer um para a gente. Thomas Edison. Todo mundo sabe quem foi Thomas Edison. Quantas tentativas ele fez para nos trazer a luz? Foram ditas que mais de 1000. E que uma vez um amigo dele falou para ele, você não vai desistir? Chega! Já foram 1000 tentativas e você até agora não conseguiu? E o que ele disse para ele? Eu já tenho mais de 1000 caminhos de que ela não vai acender. Mas eu vou achar o caminho que ela vai. Então, se não fosse Thomas Edison, podia até ser outro, mas assim, olha o exemplo de persistência que ele teve, da coragem de se manter no projeto dele e fazer isso. Então, por que a gente também não pode trazer essa luz interior para o nosso quartinho de bagunça, para o nosso quartinho escuro? A gente precisa ter essa luz. A gente precisa remexer aqui. Por mais que às vezes essa remexida seja uma poda que vai doer dentro da gente, a gente precisa remexer. Porque a gente não está aqui de passagem. A gente está aqui por um propósito. E esse propósito é eu ser melhor um pouquinho mais amanhã do que eu fui hoje. E poder passar por essa encarnação e falar, gente, graças a Deus, hoje eu tive uma luz, né? Essa encarnação eu tive uma luz que me proporcionou me renovar um pouquinho mais, evoluir um pouquinho mais do que eu evoluí em outras. Porque a gente tem aquele esquecimento do passado. Mas fica intrínseco na gente, sim, muita coisa do que a gente viveu. E a gente sabe disso. Então, essa arrumação não é tarefa fácil. Mas a gente tem que começar. E aqui eu tenho certeza que todos vocês já começaram. E pelo menos em algum quartinho. Ou alguma pecinha do quartinho ali já foi removida. Ah, uma pecinha. Uma pecinha já foi removida, já tirei dali, já passei o espanadorzinho ali. Espanador não, vamos passar um paninho úmido para tirar de vez a poeira, porque o espanador espana e a gente precisa limpar a poeirinha que está ali com a gente, né?
Então vamos nos mexer, vamos buscar realmente a força para que a gente possa se renovar. E a gente tem muitas ferramentas. Do livro Autodescobrimento de Joana, eu tirei essa frase, mas eu quis trazer a capa do livro bem grande, para a gente ver o que é. Olha essa foto. Quantas janelas interiores a gente tem? Quantos são os nossos quartinhos? Eu vou estar abrindo essas janelas, eu vou estar me conhecendo um pouquinho mais? É o que a gente precisa fazer. É o conhece-te a ti mesmo que a gente buscou lá atrás, né? E ela diz, Joana, tão querida, é incessante renovação dos valores para melhor tornar-se motivação permanente para a estruturação do ser real, profundo e vitorioso sobre si mesmo. Eu tenho que vencer as minhas mazelas. Não é o meu marido que vai fazer por mim, a minha filha que vai fazer, o meu vizinho que vai me ajudar. É assim, a gente tem ajudas. Mas quem tem que fazer? Eu. Porque eu sou um ser único. E esse ser único é aquele que o nosso Pai deixou dentro de nós, aquela centelha divina que nós falamos, para que a gente possa realmente trazer a luz aonde vivemos, como Thomas Edison trouxe a luz para a gente. Então, esse é um caminho. Assim, é fácil? Não, não é. E foi o que eu falei, a gente precisa se renovar. Mas não é fácil. A gente sabe que não é. Mas a gente tem os caminhos. E aqui estão. Thomas Edison não tinha um manual, né? De como fazer a lâmpada. Tanto que ele tentou e não conseguiu. Mas nós temos, gente. Olha que coisa boa. A gente tem o exemplo do nosso Mestre Jesus. Iniciando ali com ele. E depois nos veio o Consolador prometido, que é essa doutrina maravilhosa que a gente tem. Olha que manual que a gente tem. Mesmo depois de Jesus, 1857 anos depois, quando a gente teve a primeira publicação do Livro dos Espíritos com Kardec, e os espíritos todos que montaram essa obra com ele, né, quando se iniciou realmente a codificação da nossa doutrina espírita, ele veio, o Consolador prometido. E isso tudo é um manual para a gente. Thomas Edison não teve manual, nós temos manual. Como que a gente pode se dizer espírita sem ter conhecido, sem ter lido o Livro dos Espíritos? Sem ter lido o Evangelho e fazer dessas leituras constantes na nossa vida? Fazer lá mesmo o nosso manual prático. Vamos lá. Vou abrir o Evangelho, vou buscar. Hoje eu estou precisando ouvir alguma coisa. Vou lá. Sempre vai vir a mensagem que a gente precisa ouvir no dia. E a gente tem que interpretar essa mensagem. E além de interpretar, aplicar esta mensagem na nossa vida. Né? Hoje em dia a gente tem isso tudo que possibilita o conhecimento para a gente evoluir. O conhecimento está ali. Basta com que a gente introspecte. Com que a gente utilize desse material para que a gente consiga realmente buscar o nosso ponto, o nosso conhecimento, aquele conhece-te a ti mesmo, para que a gente possa ser realmente melhor, né? É realmente acender a nossa lâmpada interior, e a gente tem essa lâmpada. Ela está aqui, a obra toda. Nós temos os 5 livros iniciais da obra, que são importantes, precisam ser lidos, ser conhecidos, ser aplicados no nosso dia a dia. Mas o Livro dos Espíritos são, se eu não me engano, são 1019 perguntas e respostas. Se fosse só a pergunta, ia fazer a gente parar um pouquinho e ficar pensando. Não, Kardec já nos trouxe com os espíritos todos as respostas para essa pergunta. Quer dizer, o manual já está ali. Já está ali para a gente. E quando eu digo para vocês da questão da vinha, né? Quando eu mostrei no slide inicial, se todos se lembram, quando a gente abre no primeiro capítulo, o que foi que os espíritos pediram para Kardec colocar ali? Exatamente aquela imagem do galho do vinhedo. Mostrando que, sim,
é necessária a poda, mas que a gente evolui e que a gente realmente vira a essência dali daquele momento em que a uva sai da essência que a gente precisa, né? O que a gente precisa é se tornar um pouco mais conhecedor também dessa doutrina para que a gente também consiga conhecer-nos a nós mesmos. Porque quando a gente conhece a nós mesmos, a reforma íntima fica muito mais fácil da gente fazer. Não vou falar mais fácil, vou falar menos difícil. Vamos ser humildes. Né? Menos difícil da gente fazer. Porque aquilo está aqui. A gente já tem a instrução, a gente tem o manual. Eu estou seguindo? Estou melhorando um pouquinho cada vez mais. Eu não estou seguindo? Eu vou precisar de mais podas. Vai precisar podar, vai precisar fazer, vai doer um pouco, pode não doer, mas assim, a gente vai precisar aparar as nossas arestas. E conhecendo um pouco mais de nós mesmos, aplicando o que a gente tem nessa doutrina maravilhosa, que já é ali, ó, o nosso manual prático de vida moral, fica mais fácil da gente se reformar, sim. Né? Menos difícil, né, Sandrinha? Menos difícil da gente se reformar. Né? Então, seguindo um pouquinho em frente, essa doutrina traz pra gente um convite à reforma íntima. Né? E essa reforma é um processo contínuo de autoconhecimento da nossa própria intimidade, espiritual até, para que a gente se modele aos valores morais que o Cristo nos trouxe. Né? A gente tem um capítulo no Livro dos Espíritos, que é da Lei do Progresso, e eu trago aqui um pouquinho também dele para que a gente discuta um pouquinho, fale um pouquinho sobre isso, porque é um capítulo onde a gente fala bastante sobre a moral da humanidade. Né? Kardec trouxe para a gente pontos e perguntas e respostas ali que fala sobre a moral da nossa humanidade. E aí, ele pergunta na pergunta 785 para os espíritos, né? Qual que é o maior obstáculo ao progresso? E eu ainda incluo exatamente assim, né? O maior obstáculo ao progresso moral de cada um de nós, né? E a resposta veio: orgulho e egoísmo. Por quê? O orgulho e o egoísmo são exatamente como a senhora falou. Eles são aquela venda que vem para os nossos olhos que não deixa a gente enxergar nada. Nada. Não deixa a gente se olhar internamente, desenvolver o processo de autocrítica, de conhecimento interno daquilo que eu realmente preciso para ser melhor. E muitas vezes, acho que, não vou dizer assim 100%, mas 99,9%, né, o orgulho e o egoísmo são associados à soberba, que é muito ruim. Por quê? Eu sei tudo. Eu não preciso de mais nada. Eu estou bem como eu sou. Eu estou bem como eu estou. E isso é bom pra gente? Nunca. Você deixa de aprender. Para de querer ser um pouquinho mais como Jesus. Sabe, o orgulho e o egoísmo, como eu coloquei ali, eles vão se enfraquecer à medida que a vida moral, com os ensinamentos que Jesus nos trouxe, se sobrepõe à nossa vida material. E quando a gente percebe aquilo que eu falei, que nós hoje estamos, mas que na verdade nós somos, isso aqui é muito importante. A gente precisa realmente ser do que estar. A gente precisa ser ao invés de ter. Esses são pontos essenciais, porque a gente não pode deixar que esse ciclo vicioso do eu sei, eu tenho, eu posso, tome conta da nossa vida. Porque nós somos centelha, sim, mas a gente ainda é bem pequenininho. E a gente está crescendo um pouquinho mais a cada dia. O palito de fósforo, né, ele vai e tem a vidinha apaga. Jesus veio com aquela luzinha dentro dele que não se apagou até hoje e não vai se apagar.
A gente sabe que muitos renegaram a ele. Mas a todos aqueles realmente que seguem essa vida cristã, essa luz nunca se apagou. Nós já estamos há mais de 2020 anos à frente do nascimento de Jesus e essa luz está cada vez mais viva dentro de nós, porque nós precisamos nos alimentar dessa fé, dessa luz que Jesus nos trouxe. Um pouco diferente da luz material de Thomas Edison, mas essa luz interna que Deus proporciona a cada um de nós, a gente precisa dela, né? É o auto-iluminar-se, né? E Kardec com os espíritos trouxeram isso, e eles esclarecem para a gente tudo que a gente precisa nessas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Eu, lá no Brasil, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, assim, há pouquinhos anos atrás, bem pouquinhos anos atrás, já mais de 40, a gente tinha o estudo do Livro dos Espíritos, né? Que eu acho, assim, muito importante. E ir lá e debater cada pergunta, como a gente faz o estudo aqui dos livros, não é leitura e catar as respostas, aceitar, é o debater, é deixar dentro da gente, é deixar que ele vire intrínseco mesmo em cada um de nós. Porque ele está ali justamente com tudo, né? E eu vou dizer assim, quando a gente fala aqui da matéria e tudo mais, nesse mundo em que a gente vive, a gente precisa da matéria. Opa, eu fiz alguma coisa aqui que eu... Não. Nesse mundo que a gente vive, a gente precisa dessa matéria ainda, né? Mas a gente precisa para sobreviver. E não para tê-la como principal foco da nossa vida, né? Então é aquela coisa assim, não é se desmaterializar total. A gente ainda precisa dela. Só que eu quero ter até o desprendimento do meu corpo no momento em que eu estiver desencarnando. Porque o meu corpo vai ficar. E o meu espírito vai. Então, é o desapego necessário que a gente precisa. Tá. Não, é que eu bati a mão aqui no calendário e ele subiu. Então, é a necessidade do desapego. É aquela coisa que eu falei para vocês do início. Não é a maquiagem externa, é a mudança interior que a gente precisa. Da pergunta que eu comecei, a 919, do conhece-te a ti mesmo, a gente precisa conhecer para colocar a luz no nosso quartinho da bagunça, né? E ter consciência do que precisa mudar, e isso tudo, a reforma íntima nos ajuda com isso também. E essa reforma íntima, como eu falei, é trabalhar na essência e não na aparência, tá? Por isso a gente precisa fazer essa autoanálise e se conhecer mesmo, para saber o que a gente precisa mudar. E a gente começa aceitando um pouquinho o que a gente é, mas sem acomodação. Não é aquela coisa assim, eu sou assim, então é assim que eu vou ficar. Não. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, não existe. Gabriela já era ali, né? Não. A gente tem a consciência de que a gente precisa mudar. Comodismo é uma das pragas da nossa vida também. A gente precisa mudar. Eu preciso aceitar as minhas mazelas, mas eu tenho o caminho para mudá-las, né? E é isso que a gente precisa. Eu preciso me amar, gente, apesar de todos os meus defeitos. Se eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo? Ah, mas ele é bonito, olha que coisa, olha o corpo, olha que é bonito ali por fora. Eu tenho que me amar primeiro, com todos os meus defeitos, com todos os meus quartinhos de bagunça, meus quartinhos de poeira, eu tenho que me amar e agir para eu mudar, para eu limpar esse quartinho, para eu arrumar a bagunça, para isso que precisa. Respeitar os meus limites. Talvez hoje eu não esteja no momento de uma grande transformação, mas eu já conhecendo a necessidade dessa transformação, eu sei que eu preciso, porque aquele sininho vai ficar batendo aqui dentro de mim, na minha consciência mesmo. Eu preciso mudar, eu preciso agir, eu vou fazer alguma coisa, né? Então, às vezes, respeitar. Hoje eu não estou podendo fazer, eu estou precisando me dedicar ao trabalho porque eu preciso sobreviver também. Mas naquele momento em que eu paro na minha casa, porque todo mundo dorme.
O orar já é um início de transformação dentro da gente. Né? O pensamento, por mais que eu não tenha tempo, estou me dedicando 24/7 ao trabalho, tenho filho para criar, tudo. Pensamento, a gente sabe. Nós falamos aqui, há uns domingos atrás, sobre pensamento e sintonia. Nós somos o que pensamos. Então, quanto mais eu penso positivo, melhor eu vou ficar. Melhor eu vou contaminar à minha volta todos aqueles que estão. Porque se eu tenho uma energia positiva, eu não vou me deixar contaminar pela brabeza do outro, pela falta de humor, pela maldade, porque eu tenho a minha cúpula nessa energia do bem. Então, isso é muito importante para a gente começar. E aí vocês vão me perguntar, né? Mas, poxa vida, como transformar esse homem velho num homem novo? Não é fácil, gente, não é fácil. Eu vou conseguir em uma única encarnação? A gente já veio de tantas. Mas é possível? Sim. Sim, e nós temos um exemplo que é constante, que a gente estuda aqui no centro e que a gente, sabe, tem aquele orgulho bom de trazer ele como exemplo para a gente, para as nossas vidas. Paulo de Tarso. Paulo, enquanto Saulo, ele era um perseguidor do Cristo e dos cristãos. No momento em que ele conheceu Jesus, ele virou um apóstolo do Cristo. Em uma encarnação, ele passou de perseguidor a aquele apreciador e divulgador da doutrina do Cristo. Foi fácil, gente? Não. A gente lê, a gente já conheceu, já estudamos o livro de Paulo algumas vezes, cada vez a gente extrai de lá uma lição nova, mas é possível. É possível a partir do momento em que a gente tem a coragem para mudar que a gente viu lá atrás. A persistência de se manter dentro dessa mudança. Ele buscou a renovação. Né? E ele ainda trouxe aquele homem que era o perseguidor do Cristo e dos cristãos, ainda traz para a gente uma frase com um sentido que toca fundo e que a gente tem que, sabe, agradecer por ouvir isso, se puder, todos os dias. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Gente, Paulo matou pessoas antes de conhecer o Cristo. E depois ele virou um dos maiores divulgadores do amor desse Cristo. Eu me emociono e arrepio de falar, porque assim, nós somos capazes. Basta com que a gente mesmo se coloque nesta posição de que eu vou mudar. Eu posso mudar. Porque exemplos a gente tem. Né? Então, a gente tem que ver assim, o quanto esses valores de renovação, que são tão grandes, eles devem residir dentro da gente. Eles precisam residir e são importantes enquanto nós estamos encarnados. Não que a gente não evolua quando está desencarnado, não. A gente continua a evolução, porque a evolução não para. E a gente tem também no livro dos espíritos, né, uma questão onde eles colocam lá da necessidade da evolução constante, que ninguém fica estagnado, né? Mas quando a gente dá uma paradinha além do tempo necessário, vem sempre alguma coisa que sacode a gente ali. A gente passou agora por uma pandemia e cada um de nós também. Existem momentos em que a gente precisa dessa comoção geral, inclusive para com a gente mesmo, né? Para a gente se chacoalhar, se acordar para a vida, porque a vida não para. Nós somos seres imortais. A gente precisa estar sempre em conformidade, agindo, né? Em conformidade com as leis morais do Cristo, tentando se para a lei do progresso, porque esse não para, a gente não retrogride nunca. A gente está sempre em evolução, mesmo que ela seja pequena.
né? E nesse momento de transformação planetária que eu falei no começo, que a gente está passando, é urgente com que a gente tome decisões e atitudes positivas na nossa vida. Porque a gente não sabe se essa vai ser a nossa última encarnação nesse planeta. A gente não sabe qual vai ser a data exata de que esse planeta vai se tornar o planeta de regeneração. Assim como aconteceu em Capela. Quem pôde continuar em Capela? Quem estava mais evoluído. Quem não evoluiu, migrou aqui para a Terra, onde a gente começou, e outros planetas. Então, qual é a nossa vontade? Eu quero evoluir ou eu quero me manter ainda num planeta de provas e expiações? Ou eu quero realmente partir para um planeta de regeneração, aonde o amor... Existe maldade? Sim, o planeta de regeneração não é ainda aquele final de luz, mas é onde o bem já está se sobrepondo muito mais ao mal. E a gente já está vendo muitas atitudes até nesse nosso momento assim. Qual foi a comoção de todos nós? Qual foi a quantidade de orações que nós fizemos durante esse período de pandemia? Poucos eram aqueles que estavam revoltados com a situação. Mesmo aqueles que perderam seus entes queridos, que na verdade não perderam, e a gente sabe que não perdeu, mas que desencarnaram, veio tristeza, veio comoção, veio tudo. Mas o quanto todos nós nos envolvemos em orações para que o nosso planeta fosse envolvido por muita paz e muito amor. Esse é um exemplo que a gente precisa fazer com a gente mesmo. A gente também precisa se envolver nisso para a gente se reformar. E falando sobre essa era de regeneração, olha só, o Livro dos Espíritos, lá de 1860 e pouco, já trouxe para a gente uma instrução dos Espíritos, no capítulo 1, aonde a gente tem essa instrução que fala sobre a nova era, aonde eles pedem mesmo. Esse capítulo 1 é aquele que diz, né, o título dele é o Não Vim Destruir a Lei, né? Cristo foi o iniciador dessa renovação que a gente está falando do mundo, quando ele trouxe a sua mensagem evangélico-cristã e moral, acima de tudo, para todos nós. E lá, nessa instrução, eles pedem para a gente com que a gente mantenha esta renovação do homem velho para o homem novo. E o homem velho não é aquele homem velhinho, não, né? É aquele homem velho dos hábitos velhos que a gente tinha, aquelas coisas que a gente trouxe de outras encarnações para que a gente mude realmente, com todas essas ferramentas que nos foram dadas, com esse manual prático que a gente tem, que essa doutrina maravilhosa nos trouxe, né? E como eu estava falando com vocês, que apesar da envergadura espiritual do Cristo, ele sempre teve a humildade para com todos. Ele nos tratava como irmãos. E ele nos convidava o tempo inteiro a nos renovar. E isso continua com a nossa doutrina. Nós somos cristãos. E a gente tem que se renovar mesmo. E eu já dei para vocês aí a dica. A gente tem o manual, diferente de Thomas Edison, que não tinha. Então, o que a gente precisa? A gente precisa realmente buscar. Vamos lá, escrafunchar o nosso quartinho da bagunça. Vamos arrumar, vamos uma pecinha por dia, uma pecinha por mês, alguma coisa. Mas vamos nos movimentar. A gente é capaz, gente. Nós somos centelhas divinas. Eu vou repetir mais uma vez isso. Nós somos capazes, sim, de nos renovar. Ferramentas nós temos. Exemplos nós temos. Basta com que a gente tenha a coragem de buscar, do conhecer-te a ti mesmo. E de ter a persistência de prosseguir nessa renovação que é tão importante. Não somente para a gente, mas para o mundo em que a gente vive. Porque, ou bem ou mal, tá? Essa renovação moral e espiritual vai ser o nosso ticket para a gente ir para o mundo de regeneração. E eu trouxe para vocês a passagem do Fonte Viva, é o capítulo 107, onde Chico psicografou no Emmanuel,
Emmanuel sempre nos dando todas as lições maravilhosas. Eu vou dar uma lida aqui, me perdoem se eu estendi um pouquinho mais, mas eu acho que essa passagem é linda e traz para a gente realmente a necessidade da transformação. E quem abre essa passagem é Paulo. Aquele exemplo que a gente trouxe, que em uma encarnação ele conseguiu se transformar, se renovar, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus está dentro de nós. Será que a gente está experimentando dela? Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior e ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Olha a necessidade da poda. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força de nosso trabalho e de nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição de discernimento. Conhece-te a ti mesmo. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma, dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso, Cristo, nossa doutrina codificada, e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos. Mas não nos esqueçamos de que somente pela execução dos nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e com ela o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Gente, não tenho o que falar. É assim, é uma lição para a gente ter ali no pocket, no coração, o tempo inteiro. Esqueci do coração e da mente? Tiro aqui, vou ler, porque eu preciso me renovar. E a gente tem essas ferramentas. Vamos em frente. E que a gente tenha uma feliz e abençoada semana.